E aí, anfitrião? Você viu as novas atualizações do Airbnb? O que você achou? E se eu te contar que tem gestor de hospedagem, anfitrião por aí, se queixando que, aparentemente, após essas atualizações do Airbnb, o anúncio perdeu visibilidade? Você acredita? Olha só, no vídeo de hoje eu vou direto ao ponto, vou falar, se eu fosse o Airbnb, quais atualizações, o que eu lançaria que hoje a plataforma não tem, que permitiria os anfitriões aumentarem o faturamento e parar com essa reclamação. Você quer saber que atualizações são essas? Então solta a vinheta e vem comigo! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Meu nome é Henrique e eu sou fundador do Me Casa Sua Casa. O que é o Me Casa Sua Casa, se você está chegando aqui para quem ainda não me conhece? Me Casa Sua Casa é meu negócio onde eu administro acomodações por temporada. E além disso, eu ensino a metodologia responsável por conseguir explorar todo o potencial de faturamento, de rentabilidade de uma acomodação. Isso eu estou falando no mercado de hospedagem. Seja um imóvel por temporada, seja uma pousada, seja um albergue, por que não um hotel? Todo o conteúdo que eu ensino é para você que trabalha ou tem interesse no mercado de hospedagem. E quando a gente fala do mercado de hospedagem, um fenômeno, uma plataforma, um site, uma empresa que a gente não pode negligenciar, que a gente não pode deixar de olhar com carinho é o Airbnb. Porque o Airbnb revolucionou, né, muito no mercado do aluguel de temporada, como as pessoas viajam, como as pessoas se hospedam, né? E aqui a gente tem um player, que é o Airbnb, que é muito consolidado já no mercado. E aí o que a gente tem que fazer? O que eu vou trazer hoje aqui para você? Eu vou trazer, olha isso, 3 atualizações que o Airbnb ainda não permite, mas se eu fosse o Airbnb eu lançaria. Por quê? Porque essas atualizações têm o potencial, serão capazes de fazer com que anfitriões como eu, e talvez você, seja gestor de hospedagem, administrador de acomodação, pousadeira, pousadeiro, aumentar o faturamento, tá certo? Então hoje, o que você vai aprender nessa videoaula aqui? Ó? Atualizações ignoradas para o Airbnb para anfitriões aumentarem o faturamento. Aqui eu já coloquei os 3 tópicos e eu preciso explicar com você passo a passo. E antes de eu entrar em cada uma das 3, o que é importante você entender? Existe um documento chamado Press Release. Tá? O que é Press Release? É um documento que toda empresa que está na Bolsa de Valores é obrigada a divulgar. Nesse documento, a empresa ela coloca quais são seus objetivos, né, qual é a sua estratégia, o que ela está focando. E aí é muito interessante, porque se você acessar o último ou os últimos press releases do Airbnb, lembrando que o Airbnb entrou para a Bolsa de Valores americana, se não me engano foi no ano de 2021, que ela postergou, porque ela ia entrar logo na pandemia, veio a pandemia, teve que deixar os planos para depois. Mas mesmo assim, abriu, né, as ações na Bolsa, foi um sucesso. No primeiro dia, dobrou, né, de valorização, teve mais de 100%, isso é um evento raríssimo de acontecer. Só que o que é importante, se você tiver interesse nesse assunto, se você acessar esses documentos do Airbnb, você vai ver que o foco do Airbnb está muito claro aonde? Em aumentar a sua base, né? Porque o Airbnb viu que tem muito potencial, e por mais que o Airbnb hoje tenha mais, se eu não me engano, de 4 milhões de anfitriões ou de acomodações cadastradas, o Airbnb viu que ainda tem um potencial muito grande. Então, o foco do Airbnb hoje, acessando esses press releases, entendendo a estratégia, o que está por trás de cada ação que a empresa toma, está muito focada aonde? Em aumentar a base, em ter mais anfitrião, em ter mais hóspedes acessando a plataforma. Então, o foco da plataforma hoje está mais em expandir a base, tanto de acomodações de anfitriões, quanto de hóspedes, do que olhar para os anfitriões que já estão nela. Para quê? Para esses anfitriões, fazendo do Airbnb uma fonte de renda, por exemplo, principal. O foco do Airbnb é muito mais ter mais anfitriões, mais acomodações, do que olhar para os que já estão dentro e desenvolver funcionalidades, configurações, atualizações que ajudem quem já está dentro a ter mais resultado. Isso fica muito claro se você pegar as últimas atualizações que o Airbnb fez. O que o Airbnb quer com as atualizações que ele vem fazendo? Facilitar o processo de um anfitrião entrar na plataforma, deixar para o hóspede cada vez mais interessante reservar através das categorias, por exemplo. Você pode reservar sem um período específico de viagem. Então, o Airbnb está cada vez mais facilitando o processo para quem é novo. Para quê? Para, mais uma vez, aumentar a base. Então, é importante você entender esse contexto. Por quê? Porque esse contexto deixa muito claro
quando o Airbnb lança alguma coisa, alguma configuração, uma ferramenta, uma funcionalidade, essa ferramenta, essa funcionalidade, o Airbnb está olhando mais para essa expansão da base e não está olhando tanto para quem? Por exemplo, para quem é Superhost ou para quem já está na plataforma, os anfitriões mais antigos, tá certo? Então é importante esse contexto para você entender por que eu estou trazendo esse tema e por que o Airbnb faz essas atualizações com outro foco, porque a empresa agora está focada em crescer. E na concepção do Airbnb, estrategicamente, crescer expandir a base, tanto de acomodações, de anfitriões novos, quanto de hóspedes, tá certo? Então isso é importante você entender porque sempre quando uma plataforma... Isso que eu estou falando agora não é só para o Airbnb, não. Qualquer empresa que lança alguma novidade, por trás daquilo tem investimentos de, sei lá, dezenas, centenas ou milhões de reais, né? Então isso mostra muito qual alguma empresa quer tomar. Então não estranha se muitas das vezes, pelo menos nesse curto prazo, o Airbnb está fazendo funcionalidades, lançamentos, ferramentas para quem está iniciando, tá? E outra coisa que é importante, é um mercado que está muito no início, ainda tem uma cicatriz, uma marca de amadorismo muito grande. Se você fizer uma pesquisa no Airbnb, salvo uma cidade ou outra, tipo Gramado, por exemplo, você vai encontrar muitos anúncios, por exemplo, com fotos repetidas, anúncios amadores mesmo, que tem muita coisa para melhorar. Então, é um mercado que está em muita expansão. E anfitriões que estão nesse mercado, por exemplo, eu vivo de aluguel de temporada. Hoje em dia, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda está muito fácil se destacar. Ainda tem muita oportunidade. Você não precisa de fazer um movimento muito grande para ganhar destaque. Nesse momento, não. Por quê? É um mercado muito amador. Bom? Então, quem já tira fotos profissionais, quem aprende a precificar, quem sabe como utilizar a ferramenta de forma estratégica, já larga na frente, sem muita dificuldade, pelo menos por enquanto, tá? Então, dado esse contexto, eu vou apresentar aqui para você 3 configurações que, se eu fosse o Airbnb, se o Airbnb olhar mais para os anfitriões que estão na base e quiser que esses anfitriões tenham mais resultados, que é o meu caso, talvez o seu, consigam ter mais faturamento, aumentar o faturamento, tá? E aí, eu elenquei aqui 3 configurações que, na minha opinião, tem esse potencial, tá? E eu quero saber depois a sua opinião. Coloca nos comentários aqui se você concorda comigo, se você tem uma outra, além dessas 3, que você acha que também teria um potencial de gerar muito resultado. Me dá a sua opinião, porque é importante ter essa troca, até para você entender. Muitos temas que eu gravo aqui, eu tive ideias, eu peguei através de comentários que pessoas como você deixam, tá? Porque se eu sentir que a minha audiência, você, por exemplo, está com uma dificuldade num ponto específico, nada me impede de trazer a sua dúvida, enfim, para virar um vídeo aqui, tá beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Primeiro, esse daqui, como eu vou dizer, não parece uma coisa difícil, mas não sei por que não lançou. Olha só, não seria interessante, se fosse possível, cadastrar políticas de cancelamento por período? Pensa comigo, olha só. Vamos pensar nos períodos com muita procura, com alta demanda. Vamos usar de exemplo o Carnaval ou o Ano Novo. Não seria interessante, nesses períodos com mais demanda, nesses períodos que tem muita procura, a gente poder usar uma política mais rigorosa? Para quê? Para dar mais tranquilidade. E, por exemplo, nos períodos de menos demanda, de menos procura, baixa temporada, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, mês de maio, mês de agosto, tem uma procura baixa. Não seria interessante, nesses períodos de baixa procura, a gente ter uma política mais flexível? Então, olha só, se o Airbnb permitisse a gente cadastrar políticas de cancelamento de acordo com o período, a gente teria mais resultado. Sabe o que acaba acontecendo? Muitos anfitriões cadastram uma política mais rigorosa com medo de quê? Da reserva do Ano Novo, da reserva do Carnaval, prejudicar. E isso eu não condeno, eu não acho errado, eu não critico, porque realmente, se você coloca uma política flexível, aí no Carnaval o hóspede vai lá e cancela, pode te deixar na mão, e isso pode voltar contra você. Só que o problema é, muitos anfitriões acabam deixando a sua acomodação, o seu anúncio com condições mais desvantajosas, acabam afastando muitas reservas, só pensando nessas datas específicas. Aí você vai me falar, pô, Henrique, mas Carnaval e Ano Novo não dá para brincar. Por isso que eu estou te falando, eu concordo com você. Mas ao mesmo tempo que você fica preso à política de cancelamento por causa desses períodos, na baixa temporada, a sua vida fica muito mais difícil com políticas mais rigorosas, tá certo? Então,
o que acaba acontecendo aqui? Com medo de deixar o anúncio muito exposto, principalmente nesse período de muita demanda, os anfitriões adotam uma estratégia pensando no cenário de exceção e não no cenário de regra, que é o quê? Baixa temporada, tem muito mais período de baixa temporada do que de alta. E isso prejudica o anúncio. O que seria o ideal? Para esse período eu quero essa política, para aquele período eu quero essa política. E olha que doido, olha que interessante. Na Booking, isso é possível fazer. Olha que legal. Na Booking você pode, como que eu vou dizer, associar política de cancelamentos por período, tá? Então, fica até uma sugestão aí. Muitos anfitriões têm medo de ir na Booking, porque já ouviram história, aquela coisa toda. Eu já gravei vários vídeos explicando sobre isso. Mas eu recomendo que vá para a Booking. Hoje, Airbnb e Booking, principalmente para aluguel de temporada, pousada, dão muito conta do recado. Então, não dá para ignorar nenhuma das duas plataformas. E isso aqui é uma coisa que gera muito resultado, que ajuda a gerar resultado, porque eu costumo dizer que pequenas engrenagens movem grandes portas. Então, é o seguinte, se a gente consegue configurar isso, são as fotos, é a precificação, é o título, é o calendário, são as restrições, a descrição, tem muita coisa que, somados, detalhes somados, vão fazer diferença. É isso que destaca os anúncios, tá certo? Então é o seguinte, política de cancelamento por período. O que eu recomendo fazer no Airbnb, já que não dá para fazer isso? O Airbnb, ele permite você configurar uma política. Ele permite você dar uma outra opção de política quando você escolhe. No Airbnb tem a flexível, a moderada, a rigorosa e a restrita. E o Airbnb permite você, para cada uma dessas, associar uma que ele chama não reembolsável. E isso eu recomendo porque é interessante? É interessante. O que é não reembolsável? O Airbnb permite que o hóspede escolha duas opções. Ou a política, por exemplo, moderada, e aí tem a toda moderada, lá se ele cancelar com mais de 5 dias de distância do check-in, ele tem o dinheiro todo de volta, senão, enfim, tem um monte de detalhe que você deve configurar. Só que é o seguinte, quando você configura a opção de não reembolsável, o Airbnb mostra para o hóspede 10% de desconto na diária, só que se ele cancelar, ele não vai ter o dinheiro de volta. Então ele tem que tomar uma decisão ali, naquele momento. E aí acontece uma coisa que eu dei um nome técnico muito específico para isso. O que acontece? A gente transfere o ônus do risco de cancelamento da reserva para o colo do hóspede e não fica mais no colo do anfitrião. Por quê? No momento que o hóspede está decidindo fazer reserva, ele tem que tomar uma decisão. Pago o valor mais alto e se eu quiser cancelar, eu tenho a política ali que eu escolho, ou pago mais barato, todo mundo quer pagar mais barato, mas se eu cancelar, eu não vou ter o dinheiro de volta, por isso chama não reembolsável. Então é no momento ali da reserva que o hóspede tem que tomar essa decisão. Por isso que eu falo que o ônus está na hora que ele toma a decisão, porque todo mundo quer pagar mais barato. Inclusive, tem 2 pontos interessantes aqui para destacar. Primeiro, é isso que as companhias aéreas fazem com a gente. Você tem várias opções, tarifa flexível, tarifa não sei o quê. Fica mais caro por quê? Quanto maior o preço que você paga, mais flexibilidade a companhia aérea te dá. Para trocar o voo, para descarregar a mala, para furar a fila, um monte de coisa. Tá? Aqui é parecido, né, com relação ao cancelamento. E o segundo ponto é o seguinte, e é super interessante isso. No Airbnb, na Booking, isso que eu vou falar não é comum porque, enfim, você vai entender. Mas no Airbnb, como é possível fazer consulta antes de reservar, é comum os hóspedes pedirem desconto. Isso é comum, pessoal, tá? E aí, quando você oferece essa opção não reembolsável, é uma resposta muito boa que você pode dar. Ao invés de falar, não tem desconto. E não, normalmente afasta. Você pode falar, olha, você reservando pela política não reembolsável, você garante 10% de desconto automático. E aí você mata 2 coelhos com uma cajadada. Você na psicologia fala o seguinte, quando você fala um não, você afasta aquela venda. Quando você fala um sim, você aproxima. Aí você está falando um sim, olha, podemos sim dar desconto, basta você fazer pela não reembolsável. E aí se ele fizer pela não reembolsável, o risco está nas costas dele. Por mais que você dê um desconto de 10%. Mas pessoal, o que acontece é o seguinte, tem coisas que o dinheiro não paga. Então, muitos cenários vale a pena esses 10%. Por quê? Você vai ficar tranquilo. Se a pessoa quiser cancelar, acabou. A reserva vai ser honrado ou o dinheiro vai estar no seu bolso de qualquer jeito, tá? E aí também é legal porque tem um impacto indireto no algoritmo. Por quê? Como você oferece esse desconto, você tem você fica mais vantajoso com relação a possíveis concorrentes. Por quê? Você está dando uma opção, você está colocando as cartas na mesa e o hóspede escolhe. Ou ele paga o valor cheio ou ele paga o valor com desconto, porém com a política não reembolsável. Então, o algoritmo, as plataformas tendem a gostar de quem coloca essa opção. Por quê? Porque você deixa mais possibilidades para o cliente escolher.
O cliente escolhe se ele quer pagar o risco ou se ele quer pagar na diária mais alta, tá? Mas olha só, isso tudo foi só uma alternativa que eu recomendo para quem está no Airbnb. Na Booking isso é possível e se eu fosse no Airbnb, eu faria essa atualização porque certamente facilitaria a vida de muitos anfitriões. Concorda comigo? Coloca nos comentários, é importante a gente ter essa troca, tá? Coloca aqui, beleza? Vamos lá, segunda configuração. E essa aqui, pessoal, é uma coisa mais técnica. Então, relaxa se ficar muito técnico, muito detalhe, muito... Enfim, relaxa, tá? O que você pode fazer se você não entender bem o que eu vou falar aqui? Depois você assiste vídeos gratuitos que eu deixo gravado no meu canal, tá? Vamos lá. Existe um negócio chamado plano de tarifa. Tá? Isso aqui poucos anfitriões conhecem porque é uma coisa mais técnica para quem está mais no alto nível de jogo. No Airbnb, dá para cadastrar plano de tarifa? Dá, mas é mais engessado, tá? Já vou te explicar por quê. E aqui eu chamei o seguinte, ó, plano de tarifa por eventos, para eventos, na verdade, é para eventos e temporadas. Só que é o seguinte, dá para fazer pelo Airbnb? Dá para fazer. Só que no Airbnb é muito engessado. O que acontece? Eu ensino que na precificação tem 4 pilares. O preço base da tarifa, preço personalizado por dia da semana, temporadas, eventos e plano de tarifa. O legal é que esses 4 pilares estão interligados, eles se conectam, tá? E aí, na minha opinião, os mais importantes deles é o quê? São as temporadas, eventos e o plano de tarifa. Para cada temporada, para cada evento, a gente cadastra um plano de tarifa. Então, por exemplo, o que é um evento? Os feriados, o Ano Novo e o Carnaval. Você cria um evento ali, por exemplo, de 7 dias. O que é uma temporada? É alta temporada, baixa temporada, temporada padrão. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o mês de janeiro é altíssima temporada. Então, você cria uma temporada, tá? Só que, olha só, quando você cria uma temporada no evento, para cada evento, para cada temporada que você cria, por exemplo, ó, no ano, eu crio mais ou menos o quê? Umas 5 temporadas? Alta temporada, depois baixa temporada, depois julho, depois baixa temporada, depois de julho e alta de novo. Eu crio umas 5 temporadas. E eu crio, sei lá, uns 8, 9 eventos, dependendo de quantos feriados vão ter. Aqui no Rio de Janeiro tem ano que tem Rock in Rio, tem ano que não tem ano que tem a Bienal do Livro, tem ano que não tem algumas acomodações próximas da Bienal. Enfim, sei lá, uns 8, 9 eventos. Para cada uma das temporadas, das 5, por exemplo, e para cada uma dos 9 eventos que eu crio, vamos botar assim, eu configuro um plano de tarifa específico. O que é um plano de tarifa? É quando a gente associa a quantidade de diárias reservadas a um preço. Por quê? O que é mais vantajoso para a gente? Reservas mais curtas ou reservas mais longas? O que você prefere? Um calendário 100% ocupado com 30 reservas de uma diária ou um calendário 100% ocupado com 3 reservas de 10 diárias? Eu prefiro 3 reservas de 10 diárias. Por quê? Dá menos trabalho e pode dar tanto retorno quanto um calendário, né, com a mesma taxa de ocupação. Então, a pergunta que a gente se faz é como que a gente vai atrair reservas mais longas, reservas mais vantajosas, né? E afastar reservas mais curtas, mais desvantajosas. A gente faz isso através do plano de tarifa. Como? Deixando a diária mais cara para reservas curtas e a diária mais acessível para reservas mais longas. Então, a gente precisa fazer isso para temporadas e a gente precisa fazer isso para eventos. No Airbnb, você precisa criar um conjunto de regra para cada temporada e para cada evento. O que acontece normalmente? Dentro de uma temporada, por exemplo, dentro da baixa temporada, você vai ter vários feriados nacionais, tá? Vários feriados de independência, Páscoa. Só que no Airbnb fica muito complicado de fazer isso, pelo conjunto de regra. No Airbnb fica complicado, você teria que fazer, daria muito trabalho. E tem um outro problema. No Airbnb é difícil de você visualizar, é difícil de você enxergar o que você está fazendo, tá? Mais uma vez, relaxa se está muito técnico para você, só estou te explicando porque isso acontece. E aí a pergunta que você pode pensar é, Henrique, mas olha só, se no Airbnb não dá para fazer, ou você está falando que é difícil, como que você faz? Aí que está o pulo do gato. Existe uma coisa chamada, eu já fiz vídeo sobre isso também, tá? Coloca nos comentários se você quer que eu fale mais sobre isso, tá? Existe uma coisa chamada Channel Manager. O que é Channel Manager? É um software, é um sistema. Esse sistema serve é um facilitador, tá? Ele é um centralizador. Então, o que acontece? Por exemplo, as acomodações Minha Casa, eu anuncio na Booking, eu anuncio no Airbnb, eu tenho um site próprio,
E aí o que eu faço? Eu tenho um canal, eu tenho um sistema que centraliza as informações mais importantes. Por exemplo, calendário e precificação. Então, por exemplo, se surge uma reserva no Airbnb, esse sistema, esse software, ele pega essa reserva e já bloqueia, para não ter overbooking. Se eu quero alterar um preço, aumentar, fazer alguma coisa, eu faço nesse sistema porque ele replica quase que instantaneamente para as demais plataformas. Então, esse Channel Manager, além de fazer tudo isso que eu te falei, ele permite essa precificação mais esmiuçada, essa precificação mais completa. Ele dá tanta possibilidade de fazer da forma mais completa, um plano de tarifa para cada temporada, um plano de tarifa para cada evento, e além disso, a visualização, você enxergar o que você está fazendo fica mais claro. Porque no Airbnb, por mais que dê para fazer, é difícil de você enxergar. O Airbnb, ele não trabalhou bem essa parte visual. Então no Airbnb é mais complicado você entender e ver o que você está fazendo, tá certo? E isso daqui é mais uma configuração, mais uma atualização, uma funcionalidade que se eu fosse o Airbnb, eu faria. Por quê? Traria mais retorno para os anfitriões. Eu assino o Channel Manager, eu pago um software para ter, dentre outras coisas, mas principalmente essa possibilidade. Por quê? Assim eu precifico de uma forma mais completa. Assim eu consigo cobrar diárias mais altas, mais caras e ter mais retorno. Olha que interessante, tá? E mais uma vez, olha só, se você está achando muito técnico, muito específico, relaxa. Realmente é um assunto que não é muito falado aqui na internet. Como eu te falei, o mercado de aluguel de temporada ainda é muito amador. Então, essas coisas que eu estou te explicando, te contando, a maioria dos anfitriões, gestores de hospedagem não sabem, tá? Mas eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Essa aqui, na minha opinião, técnica, não que eu seja o dono da razão, muito longe disso, mas eu acho que isso aqui é uma das coisas que mais muda o jogo, tá? Não à toa, o Channel Manager, beleza, eu assino por vários motivos, mas eu acho que poderia botar no rol dos principais, o top 3, esse. Tá? Isso aqui muda o jogo, você poder, né, cadastrar um plano de tarifa, fica mais persuasivo. O que você faz? Você consegue aproximar as reservas que são mais vantajosas para você e afastar, repelir as reservas que não são vantajosas, tá? Menos vantajosas. Como? Cobrando mais caro para as reservas mais curtas e um pouquinho mais acessível para as reservas mais longas. Show de bola? O que você está achando, hein? Tá fazendo sentido? Não tá? Tá técnico? Não tá? Pessoal, coloca no comentário a sua opinião, sua dúvida. Tá? A gente precisa dessa troca para quê? Para eu gerar conteúdo cada vez mais rico. Tá? E outra coisa, se você acha que esse conteúdo pode ajudar um amigo, uma amiga, um anfitrião, um pousadeiro que você conhece, compartilha com ele, vamos fazer essa corrente do bem. Pô, eu estou fazendo de graça esse conteúdo para você, ou seja, eu estou te ajudando e você também pode me ajudar levando essa informação, esse conteúdo para mais pessoas. Tá? Se você ainda não segue o canal, siga. Para quê? Para receber os vídeos que eu produzo toda semana aqui, vídeos novos. E além disso, curte, porque assim você me estimula a fazer cada vez mais isso que eu estou fazendo. Combinado? Pessoal, é o seguinte, vamos para a terceira funcionalidade. E essa daqui, eu acho que é mais fácil, tá mais no dia a dia dos anfitriões. Tá? Essa daqui é mais técnica. Essa daqui realmente tem um grau de maturidade maior, tá? Quem está começando, quem está entendendo o que é aluguel de temporada, ou mercado de hospedagem, pode ser pousado também, pode não entender muito o que eu estou falando. Beleza. Mas aqui, eu acho que vai ficar mais claro. O que acontece? Eu até já dei a dica falando aqui sobre o Channel Manager. Aqui, ó, o que acontece? Eu não sei porquê, ó, sincronização rápida do calendário com outras plataformas. Eu não sei porquê, tá? Mas, quando um anfitrião, por exemplo, lá tá a forma. Quando o anfitrião anuncia no Airbnb e na Booking, você pode fazer a conexão direta, né, pelo calendário. Você vai no Airbnb, copiar calendário, você vai na Booking, importar e faz o caminho vice-versa. Para quê? Chegou uma reserva aqui, comunica com o outro lá. Só que não me pergunte por quê. A configuração direta entre os calendários do Airbnb e da Booking tem um delay muito grande. Delay, sei lá como fala. Enfim, o que é isso? É um tempo para processar a informação. Então você pensa, você recebeu uma reserva no Airbnb e você anuncia na Booking. Vamos supor que demora entre 1 e 2 minutos para atualizar na Booking. Você fica exposto esse tempo todo para acontecer um overbooking. Imagina o problemão de ter overbooking. Né? 2 reservas para a mesma acomodação, pegando um intervalo de tempo, né? O mesmo intervalo de tempo. Seria péssimo, não seria? Então, o que está acontecendo aqui? Quando a conexão é direta entre as plataformas, tem um tempo muito grande para processar isso. E
por exemplo, no Channel Manager, quando você assina o Channel Manager, esse tempo reduz, é praticamente instantâneo. Tá? Eu já estou com o Channel Manager desde 2018. Eu não lembro de ter tido um overbooking, de verdade, tá? Então, se no Channel Manager eles conseguem, né, encurtar esse tempo para coisa de segundo ou quase instantâneo, eu imagino que o Airbnb possa trabalhar isso melhor. Mas aí eu já não sei por que não faz. O que eu sei é, se ele permitisse isso, essa conexão mais rápida, mais instantânea, os anfitriões poderiam ter mais resultado. Por quê? Porque estimularia você, anfitrião, a ir para outra plataforma. Para pensar quantos anfitriões não deixaram de anunciar na Booking ou cancelaram o anúncio porque tiveram overbooking. Uma reserva no Airbnb, na Booking ao mesmo tempo ali. Entendeu? Isso daqui é motivo para um anfitrião, um gestor de hospedagem falar: não, vou parar o outro anúncio ali porque não quero correr esse risco. Porque quando você tem overbook, alguém tem que pagar, porque o hóspede reservou. Na Booking não tem essa história de reserva instantânea. Na Booking não tem isso não, meu amigo, minha amiga. Então, o que acontece é o seguinte, se isso daqui fosse possível, estimularia, ao invés de desestimular as pessoas a anunciarem mais de uma plataforma. De uma forma geral, como eu te falei, o mercado ainda é muito amador, a maioria dos anfitriões ainda anuncia só no Airbnb. E diga-se de passagem, a maioria dos anfitriões ainda é o proprietário, ainda é o dono do imóvel, e nada de errado com isso, mas o proprietário ou o dono de imóvel, via de regra, já tem sua ocupação, já tem seu trabalho, ele não vai olhar para tudo isso, o universo do aluguel de temporada, e entender quanta coisa tem por trás para permitir o quê? Explorar o máximo potencial de faturamento, a máxima rentabilidade daquele imóvel. Tá? Então, normalmente, quando é o proprietário, o dono do imóvel administrando, não tem essa preocupação de o que eu preciso fazer para explorar todo o potencial. Normalmente, por quê? Porque, como eu te falei, às vezes tem outra ocupação, aquilo não é, sabe, a fonte de renda principal, não é a dedicação exclusiva. Então fica mais difícil de trabalhar, de estudar, de consumir conteúdo que vai, né, permitir que consiga faturar mais. Só que isso daqui certamente é uma coisa que estimularia muitos anfitriões a estar em mais de uma plataforma e não só no Airbnb, por exemplo, que é o que acontece muito hoje em dia. Tá certo? Então, olha só, se eu fosse o CEO do Airbnb, ou se eu pudesse falar com o Airbnb, eu sugeriria pelo menos essas 3 configurações que com certeza ajudariam, né, dariam um grande empurrão no gestor de hospedagem, nos administradores de acomodações, nos anfitriões de uma temporada, a ter mais faturamento, né? Mas o Airbnb, como eu te falei no início do vídeo, o foco dele é na expansão da base, é ter mais acomodações, mais anfitriões, mais hóspedes. E hoje o esforço dele está muito mais voltado primeiro, na divulgação, e segundo, na facilidade de você entrar na plataforma, na facilidade de você fazer uma reserva, na facilidade de você cadastrar um anúncio novo. Está muito mais focado nisso do que nas pessoas, nos anfitriões que já estão lá a ganhar cada vez mais e mais. Isso é no momento que eu gravo esse vídeo. Pode mudar? Pode mudar, mas a realidade hoje não é essa. E é até legal gravar esse vídeo aqui para você, por quê? Porque quando o Airbnb lança alguma novidade, uma funcionalidade, o press release, que é a divulgação dos resultados trimestrais, eu tento enxergar sempre o que está por trás, o que está por trás dessa atualização. Então, muitos anfitriões costumam reclamar, depois da atualização do Airbnb, esse último lançamento, meu anúncio perdeu visibilidade. Pessoal, de uma forma direta, objetiva, o Airbnb só ganha se ele converter reserva. Então, se ele fizer alguma atualização que está prejudicando isso, ele também vai sofrer. Pode acontecer de um anúncio ou outro ser impactado, né, de uma forma mais positiva e de um ou outro ser impactado de uma forma mais negativa? Claro que pode. Mas assim, via de regra, o Airbnb faz atualizações para que mais hóspedes façam mais reservas e ele é uma empresa, né? E a coisa cada vez aconteça mais. Então, de uma forma direta, as atualizações são para ajudar a aumentar a conversão e não para atrapalhar. Então, toma cuidado com esse tipo de argumento, porque isso tende a ser justificativa de quem não está tendo resultado e quer encontrar, não estou tendo resultado porque o Airbnb fez essa atualização. Não estou tendo resultado porque o meu anúncio, o meu imóvel ficou numa localização remota. Não estou tendo resultado porque na minha cidade, na minha região, a demanda é só final de semana. Cuidado com essas afirmações. Se você for olhar o teu vizinho, o teu concorrente, às vezes é uma acomodação mais simples que a sua, cobrando uma diária até maior, estando mais reservada. Então, toma cuidado com isso, tá? E lembra, o mercado hoje ainda está muito amador. Hoje ainda está fácil de você conseguir se destacar. Daqui a 3, 5, 10 anos, provavelmente já vai estar diferente, tá beleza?
Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com uma pessoa que você acha que pode ajudar e te espero no próximo vídeo aula. Combinado? Fui!